O tema da mensagem desta noite é o pilar central da nossa fé. Quero falar sobre o pilar central da nossa fé. Qual é, André? É a ressurreição de Cristo. Este é o pilar central da nossa fé. Posso ouvir um aleluia? Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar aonde o Senhor jazia, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com todos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Antes de você se assentar, olhe para a pessoa do teu lado e diz para ele: você é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Diz para o outro também: você é uma bênção de Deus. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus. Se assenta, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Neste final de semana, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição, para ser mais específico, é o pilar central da nossa fé. Aleluia. E a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, precisa compreender a extensão desse fato e precisa celebrar a ressurreição de Cristo. Não apenas celebrar, mas é necessário que a noiva de Cristo, que é a igreja, testifique a respeito disso, porque esta notícia, ela não é apenas a base da nossa fé, mas ela também se estabelece como a esperança para um mundo desesperado. Um mundo que está passando por um momento de grande adversidade, quando há uma ameaça verdadeira de morte, e só no Brasil mais de 300 mil pessoas já morreram. Há uma notícia que pode acalmar o coração deles. Há uma notícia que pode servir de alento. E qual é, André? Jesus ressuscitou. Esta é a notícia que foi dada há 2000 anos atrás, e nela nós devemos ancorar a nossa esperança. E eu estou aqui hoje para, com a ajuda do Espírito Santo, falar sobre isso, porque a igreja precisa compreender e celebrar e glorificar e exaltar, e a igreja precisa falar sobre isso
incessantemente, constantemente. A igreja precisa falar sobre isso. Em meio a tantas notícias negativas, nós precisamos lembrar a nossa alma que Jesus ressuscitou. E por que devemos celebrar, André? Primeiro, nós devemos celebrar porque através da expiação de Jesus, ou a sua morte em nosso lugar, Ele fez uma intervenção no nosso destino. Talvez você não se dê conta disso, mas por conta da queda de Adão, todos nós, todo o mundo, estávamos indo para o inferno. Se Jesus não morre na cruz, se Jesus não ressuscita como Ele fez, não haveria esperança para você. Você iria sofrer eternamente no inferno. Se Deus não te amasse tão profundamente a ponto de entregar o seu único filho por você, e este filho, que era Deus, se despojar de toda a sua glória para vir ao mundo e morrer no seu lugar, no meu lugar, nós estaríamos indo para o inferno. Em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós destituídos da glória de Deus, todos nós afastados eternamente de Deus, todos nós indo para o inferno, mas Deus, em Cristo Jesus, fez uma intervenção em nosso destino, e a igreja deve glorificar o Senhor por isso. Aleluia! Por que devemos celebrar, André? Segundo, porque a morte de Cristo Jesus pagou a nossa dívida, que era impagável. Colossenses capítulo 2, versículo 13, disse Paulo: mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Isso é maravilhoso. Nós estávamos mortos em nossos pecados e com o destino eterno da perdição, mas quando Cristo ressuscita do túmulo, Ele nos arranca da morte para a vida. Aleluia. E Ele continua: e Deus perdoou todos os nossos pecados. Oh, aleluia. E anulou a conta da nossa dívida. Você já deveu para alguém? Você já ficou sem dormir uma noite porque você tinha que pagar uma conta no outro dia? Agora pense você ter uma conta que você não pode pagar, e de repente você fica sabendo que alguém pagou por você, e então está escrito: Ele acabou com essa conta, pregando ela na cruz de Cristo. Uau! Então Deus olhou para você, olhou para mim e disse: vamos fazer uma coisa, esquece essa conta, alguém pagou por você. Uau! Você não deve mais nada em Cristo Jesus, a sua conta foi paga, por isso nós devemos celebrar. Oh, aleluia! Por que devemos celebrar, André? Porque Jesus venceu a morte, a nossa inimiga. Aleluia! Quando Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre a graça manifestada, e ele diz: e manifestada agora, a graça foi manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Entenda isso: graça é o favor imerecido, é algo que você não merece. Mas Paulo disse: agora a graça de Deus foi manifestada quando Cristo Jesus saiu da tua glória, se fez homem, morreu no nosso lugar e ressuscitou. Então a graça alcançou a nossa vida, foi manifestada através de Jesus Cristo, e Ele continua, o qual não só destruiu a morte, isso é poderoso, Ele não só destruiu a morte, Ele veio e manifestou a graça. Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus para conosco. Oh, você é um agraciado.
Aleluia, 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 aleluia. Nós deveríamos estar saltando e festejando todos os dias. A graça do Senhor nos alcançou em Cristo Jesus, e Ele disse: o qual não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, trouxe a vida e a imortalidade. Isso é importante. Adão era imortal. Por causa do pecado, ele perdeu a imortalidade, mas Cristo Jesus nos devolveu a imortalidade. Foi o que ele disse a Marta no capítulo 11 de João: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem crê em mim, nunca morrerá. Imortalidade, foi isso que Cristo nos deu. Você pode dizer aleluia? Por que devemos celebrar, André? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. É tão importante isso. Nós olhamos para a morte de Jesus e pensamos: isso é esplêndido, porque o santo morreu pelos injustos, ele morreu no meu lugar, isso é maravilhoso. Mas escuta o que eu vou te falar: se Jesus não tivesse ressuscitado, a obra não teria sido perfeita. A ressurreição de Cristo Jesus é a garantia de que você foi justificado através do sangue derramado. Isso está tipificado lá no Antigo Testamento, na vida de Isaque, o filho de Abraão, que subiu para ser sacrificado e voltou com vida. Sim ou não? Ali está tipificado que Deus então aceitou o sacrifício, e Abraão foi justificado pela fé. Assim também eu e você fomos justificados quando Cristo morreu e ressuscitou. Olha só o que disse Paulo aos Romanos no capítulo 4, versículo 25: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Na ressurreição dele foi sacramentada a nossa justificação. Quando Cristo, naquele dia maravilhoso de domingo pela madrugada, venceu a morte e ressuscitou, ali então Deus estava falando: está tudo certo, vocês estão justificados, a justiça foi feita, a justiça me satisfez, e agora eu tenho paz com vocês. Posso ouvir um aleluia? Ah, mas o diabo está dizendo que não, que Deus quer te castigar, que Deus está mal com você. Eu quero dizer uma coisa para você: olhe para a cruz de Cristo hoje e veja o grande amor derramado por você. Ele não está mal com você, Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer que você tenha vida, Ele quer que você mude a sua vida, Ele quer salvar a tua família. Aleluia! Por que devemos celebrar, André? Porque a ressurreição de Cristo Jesus na cruz é a garantia da nossa própria ressurreição. Oh, aleluia! Sabe, tudo que o diabo quer é que nós tiremos os nossos olhos da cruz, porque a cruz de Cristo é a nossa esperança. A cruz de Cristo me fala de um amanhã. A cruz de Cristo me fala de perdão. A cruz de Cristo me fala de triunfo, não de vitória. Vitória qualquer um pode ter, ela me fala de triunfo, porque Paulo disse: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oh, aleluia! A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,14: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Aleluia! Essa é a garantia. Ei, nós vamos ficar só por um tempo no túmulo,
Mas em breve, a Bíblia diz que o Senhor virá com voz de arcanjo e com alaridos e com trombetas, e Ele vai tocar nos céus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Há uma certeza, há uma esperança em nosso coração. E sexta e última coisa pelo que nós devemos celebrar, porque a ressurreição de Cristo torna-se a base de uma pregação poderosa da igreja. Entenda isso. Nós não pregamos um Deus morto. Nós não pregamos um Deus de pau, um Deus de pedra. Nós não pregamos um Deus que tem os seus restos mortais num túmulo em Jerusalém. Nós pregamos um Deus vivo. E isso faz da nossa pregação poderosa, não por causa da nossa sabedoria, não por causa da nossa eloquência, mas por causa da essência de Cristo morto e ressurreto. Aí está o poder do Evangelho, aí está o poder da nossa pregação. Essa é a esperança da igreja, esse é o pilar da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E a ressurreição de Cristo traz esperança e traz fé. O inferno sabe disso. O inferno sabe disso. E ele tenta de todas as maneiras tirar os olhos da igreja desse pilar central do cristianismo. Você consegue ver essa arquitetura mesmo quando Jesus Cristo morreu. No capítulo 27 de Mateus, a Bíblia diz que os sacerdotes e os fariseus foram à casa de Pilatos. E quando chegaram na casa de Pilatos, eles disseram a Pilatos: nós lembramos-nos que aquele enganador, está falando de Jesus, disse que ele morreria, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Peço a você, Herodes, que você possa, Pilatos, peço a você que você possa colocar guardas no túmulo, para que os seus discípulos não roubem o seu corpo e depois digam que ele ressuscitou. Observe, aqui parece que são apenas religiosos. Não, aqui tem uma estrutura maligna para impedir que a ressurreição de Cristo fosse divulgada. Mas a Bíblia diz, e nós lemos esse texto, que um anjo, aleluia, desceu, e quando esse anjo desceu, houve um terremoto. Um anjo chacoalhou a terra. Você serve um Deus poderoso. E houve um terremoto, e a Bíblia diz que ele rolou a pedra do túmulo, e ele sentou sobre a pedra. Os soldados, quando viram aquilo, ficaram atemorizados e caíram por terra. E então a Bíblia diz que eles foram à cidade, e lá encontraram os sacerdotes, e contaram a história para os sacerdotes. E eles disseram: não, vocês não podem contar isso. Vocês vão dizer que vocês dormiram e que os discípulos de Jesus vieram e tomaram e levaram o corpo embora. E a Bíblia diz que eles deram dinheiro aos soldados para que os soldados contassem essa mentira. Vamos ver o versículo 15 do capítulo 28, por favor. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Presta atenção nisso. Os judeus não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou. E porque eles não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou, eles não creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E porque eles não creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que ressuscitou dos mortos, eles não têm salvação. Embora nós sabemos que a Bíblia diz que no final dos tempos eles se converterão a Jesus. Mas entenda bem o que eu estou falando, a importância da mensagem da ressurreição. Sem a mensagem da ressurreição não há fé para a salvação. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Quando você crê que Ele foi ressuscitado de dentre os mortos, você é salvo. Você está entendendo a importância da ressurreição? Aleluia. O império das trevas tenta de todas as maneiras fazer com que a igreja não pregue isso, impedir que você fale isso. Alguns de vocês têm vergonha de falar que Jesus ressuscitou. Alguns de vocês não falam para ninguém que Jesus morreu por ele. Meu amigo, isso é o centro do evangelho. Nós precisamos pregar isso. Esse é o centro da pregação. Não, eu não tenho que pregar assim para alguém. Sabe, eu queria dizer para você que Jesus pode te abençoar, pode te dar um carro zero, pode mudar a tua vida. Não, essa não é a pregação da igreja. Não da igreja verdadeira. A pregação da igreja verdadeira é: você é um pecador, mas Jesus Cristo morreu por você, pagou o preço do seu pecado, e se você recebê-lo como seu Senhor e Salvador, você terá vida eterna, porque Ele ressuscitou, e Ele garante a sua ressurreição. Oh, aleluia! Nós precisamos tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo tinha como centro da sua pregação a cruz de Cristo. Se você olhar para as pregações dos apóstolos no Novo Testamento, você vai encontrar como tema central da pregação deles a ressurreição de Jesus. Nós precisamos pregar a ressurreição e a cruz. Nós precisamos pregar o reino, aleluia, e ter a convicção e a tranquilidade que as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha só o que Paulo disse quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que Paulo está dizendo? O centro da minha pregação foi Cristo crucificado. Por que, André? Porque o próprio Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A palavra é poder, a palavra da cruz. E disse o escritor sagrado: eu não me envergonho da cruz de Cristo. Pregue a cruz de Cristo, ó igreja. Conte ao mundo que Ele está vivo. Conte à sua família sobre os pecados deles e como o Rei dos Reis entregou a sua vida por eles. Aí está a chave da salvação. Sabe por que a nossa pregação muitas vezes não tem resultado? Porque nós não pregamos a cruz. Porque alguém está pregando: se você vir para Jesus, Jesus vai então te dar um carro novo. Se você vir para Jesus, Ele vai pagar as suas contas. Se você vir para Jesus, Ele vai fazer isso. Eu digo para você: se você vir para Jesus, você pode ter a eternidade. Se você vir para Jesus, você vai ter os seus pecados perdoados. Se você vir para Jesus, você vai andar em ruas de ouro. Se você vir para Jesus, você pode salvar toda a tua família. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu andar com essa mensagem, eu preciso ministrar a mensagem toda, e eu quero agora estar dentro do contexto do texto que nós lemos, porque no texto que nós lemos, as palavras dos anjos têm aqui pelo menos 6 coisas importantes que eles disseram. Eu quero passar rapidamente por isso. Versículo 5: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Presta atenção nas palavras dos anjos, ou do anjo. Primeira coisa, não tenha medo.
Preste atenção no contexto que foi dada essa ordem. Jesus acabara de ressuscitar, acabara de pagar o preço do pecado delas, e agora o anjo diz: não tenha medo, não tenha medo, você não precisa ter medo, Jesus morreu por você. Você não precisa ter medo, Ele ressuscitou e pagou o preço do seu pecado. Você não precisa ter medo. Quando Ele morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e a divisão que existia não existe mais. Você não precisa ter medo. Mas o contexto aqui mais profundo, eu entendo que pode ser revelado quando eu leio a primeira carta de João no capítulo 4, versículo 8. Está escrito: no amor não há medo. Repita isso comigo: no amor não há medo. Pelo contrário, repita, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, não entendeu o amor. É por isso que tem medo. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo hoje. Veja um Deus que te amou de tal maneira, que entregou o que Ele tinha de mais valioso, seu único filho. Olhe para a cruz. Olhe para Filipenses capítulo 2. E mesmo Ele sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus, mas se despiu da sua glória e se fez um homem como nós. Olhe para isso. Olhe para o santo, sem ter um único pecado, carregando uma cruz e morrendo a pior morte que alguém poderia morrer. Olhe para isso. Ele está decidido. Lá no Getsemane, Ele está suando gotas de sangue, mas Ele está decidido, e Ele está carregando essa cruz por você. Olhe para isso. Veja Ele subindo o monte do Calvário. Veja alguém pregando cravos no seu pulso. Veja Ele sangrando. Veja Ele orando e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olhe para Ele na cruz. Você precisa entender esse amor. Quando você compreende esse amor, o medo se vai. O medo se vai. Porque o medo supõe castigo. Você não terá mais castigo. Não. Aqueles que morreram em Cristo, a fé vai, como eu posso dizer, vai garantir o perdão dos seus pecados. Posso ouvir um aleluia? Então eles disseram a elas: não tenham medo. Segunda coisa, não tenham medo, porque nós sabemos que vocês buscam Jesus, o crucificado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe quem é que está buscando Jesus. Muitas pessoas vêm na igreja por diversos interesses, mas o Pai sabe quem são aqueles que buscam Jesus. Os anjos sabem quem são aqueles que buscam Jesus. Aleluia. As hostes espirituais sabem quais são aqueles que buscam Jesus. Os filhos do sacerdote, quando eles quiseram expulsar um demônio, eles disseram: nós expulsamos vocês pelo Cristo, pelo Jesus que Paulo prega. O diabo olhou a eles e disse: Jesus eu conheço, Paulo eu já ouvi falar, mas quem são vocês? E a Bíblia diz que Satanás bateu neles e eles saíram nus correndo. Mas os anjos e as hostes espirituais conhecem aqueles que buscam verdadeiramente a Jesus. E o anjo está dizendo: você não precisa temer, porque você busca Jesus. No Salmo 91, versículo 11, está escrito: porque a seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você não precisa ter medo.
Posso ouvir um aleluia? Segunda coisa que os anjos disseram a elas: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Oh, aleluia. Ele está dizendo, o túmulo está vazio, a morte não pode segurá-lo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 24, é isso que o escritor sagrado diz: porque era impossível que a morte o retivesse. A morte nunca poderia segurar aquele que é o autor da vida. Ele disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Como a morte poderia segurar aquele que é a ressurreição e a vida? A morte não pode segurar Jesus Cristo, e os anjos disseram: olhe, o túmulo está vazio. Isso é importante. Jesus ressuscitou. E esta é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões. Porque os líderes das demais religiões estão, os seus restos mortais, dentro dos túmulos. Se você for na França, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec e lá os restos mortais dele. Se você for no túmulo de Buda, na Índia, você vai encontrar os restos mortais. Se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar lá os restos mortais de Maomé. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Cristo Jesus, lá tem uma placa na porta: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse: ele não está aqui. Outra palavra importante: porque já ressuscitou. Ninguém pode se apresentar como Salvador se não pode se salvar a si mesmo. Pense nisso. Ninguém pode se apresentar como Salvador se não pode se salvar a si mesmo. Então essa declaração é importante: ele já ressuscitou. E no versículo 6 ele conclui outra informação importante: ele ressuscitou como ele tinha dito. Posso ouvir um glória a Deus? O que significa isso, André? É que ele cumpriu a sua promessa. Isso é muito importante. No capítulo 2 de João, versículo 22, está escrito: quando pois ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Porque Jesus ressuscitou, cumprindo a promessa, os discípulos creram na escritura. Porque Jesus ressuscitou e cumpriu a promessa, você pode acreditar em todas as promessas dele. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, disse o escritor sagrado: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. João, quando viu Jesus Cristo lá no Éden, ele disse: eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. A Bíblia diz que os discípulos, por causa que ele fez o que ele disse que iria fazer, ou seja, ressuscitar, eles creram na escritura e creram nas palavras de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, você pode crer na Santa Escritura. Porque Jesus ressuscitou, você pode crer nas promessas que ele te fez. Oh, aleluia. Eu estou falando sobre a importância da ressurreição. Versículo 6, outra declaração muito importante do anjo. 20, disse ele: e vede o lugar aonde o Senhor jazia. Ei, vem comigo, vem aqui ver aonde ele estava. Igreja, ei, você que está desanimado, você que está sem esperança, você que está com medo da morte, vem comigo, vem comigo.
olha aqui dentro do túmulo, ele não está mais aqui. Ei, preste atenção, olhe lá dentro, foi o que o anjo disse a elas. O anjo não rolou a pedra para Jesus sair, o anjo rolou a pedra para as mulheres entrarem. Jesus não precisava de uma porta aberta para sair do túmulo. A Bíblia diz que os discípulos, enquanto as mulheres estavam no túmulo, os discípulos estavam dentro de uma casa com medo dos judeus. Estavam lá, tremendo. Sabe Pedro que andou sobre as águas? Ele estava lá, ele estava tremendo, aleluia. Ele estava com medo. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus Cristo se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Não, ele não entrou pela porta, ele apareceu no meio deles. Jesus Cristo tem um corpo glorificado agora, ele não precisa de porta, ele não precisava que ninguém abrisse o túmulo para ele sair lá de dentro, mas o túmulo precisava ser aberto para elas entrarem e verem que a morte não pôde segurar o autor da vida. Elas viram, ele não estava lá, aleluia, glória a Deus. Mas não só as mulheres, Jesus queria que todo mundo soubesse disso, Jesus queria que toda a igreja soubesse disso. Então depois ele se apresentou a Pedro, logo depois se apresentou a Tiago, então se apresentou a todos os discípulos, e então se apresentou a mais de 500 pessoas. Mais de 500 testemunhas viram ele vivo. Ele comeu com os discípulos. Não, vocês não vão pensar que é meu espírito. Tem comida aí, disse ele lá na Galileia, tem algo para comer aí. Ele está dizendo: eu estou vivo. Ele disse a Tomé: Tomé, toca aqui, põe o dedo aqui, Tomé. Ei, Tomé, o seu Salvador vive, Tomé, coloque o dedo aqui. Era importante que todos soubessem que ele estava vivo. Então ele se apresentou durante 40 dias a muitas pessoas. Isso é muito importante. O nosso Salvador está vivo. Posso ouvir um aleluia? E no versículo 7, o anjo disse às mulheres: ide imediatamente e conte isso aos discípulos. Depois ele encontrou os discípulos e disse: ide, pregai a todo mundo, contem isso, espalhem isso. Jesus está vivo, a morte foi derrotada por ele. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é aquele que havia de vir, ele é o único Salvador, ele é o único caminho, não há outra esperança. Vão e conte. Agora deixa eu dar uma paradinha aqui e dar louvor às mulheres hoje aqui. Glória a Deus. Os homens estão dentro de uma casa. Pense nisso. João capítulo 20, versículo 19. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Vamos contextualizar isso. Eles estão lá dentro da casa. Os judeus vão nos matar, eles mataram Jesus. Mas Maria Madalena, a ex-endemoniada, e Maria, mãe de Tiago, estão indo ao túmulo. Uau! Oh, mulheres, vocês são demais. Há uma força sobre as mulheres. Aleluia! Elas estão lá no túmulo, e Jesus Cristo então pega essa classe que naquela época era tão discriminada. A mulher era tão discriminada que homem não falava com mulher em público. Elas não tinham direito algum. Mas Jesus Cristo disse: vocês vão ser as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Aleluia! Ei, mulheres, glória a Deus. Aqui está falando da coragem dessas mulheres.
Isso também é demonstrado no capítulo 4 de João, quando aquela mulher prostituta de 5 maridos e que agora morava com um amante, encontrou Jesus na beira do túmulo, e foi aquela mulher que Jesus usou como a primeira missionária para ganhar uma cidade. E alguém está a dizer: você não pode pregar, você não pode falar de Jesus. Eu desafio você hoje, mulher, não dar ouvidos aos religiosos, não dar ouvidos ao diabo, não dar ouvidos ao teu passado como a mulher samaritana, não dar ouvidos a nada, mas você está comissionado também para pregar um Cristo ressurreto. A igreja quadrangular está no mundo inteiro. Só no Brasil tem mais de 30 mil pastores. Sabe como foi fundada essa igreja? Foi fundada pela mão poderosa de Deus, através de uma mulher chamada Aimee Semple McPherson. Uma mulher usada por Deus para fundar esta igreja, que já ganhou mais de 2 milhões de pessoas só no Brasil. Uma mulher. Eu estou falando da coragem das mulheres. Eu estou falando da importância das mulheres dentro da igreja. Eu estou falando com você, mulher, que precisa se levantar, precisa se encher do Espírito Santo, precisa de encher de ousadia. Não há limite para aquela que está em Cristo. Oh, glória a Deus. E ele disse: vai imediatamente, há uma urgência, vai imediatamente. E no versículo 18, vou terminar com esse texto. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu falar 3 coisas importantes aqui nesse texto. Primeira coisa, diz Jesus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Mas no capítulo 2 de Filipenses, a Bíblia diz que Jesus era Deus, e nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Ele, e nada do que foi feito seria feito sem Ele. Então nós estamos falando de um Deus que tinha poder, mas que se despojou da sua glória para se tornar homem. Então, por que ele disse que o poder foi dado na terra e no céu? A grande verdade é que Jesus sempre teve poder no céu, mas o poder da terra, ou a autoridade, ou a capacidade do governo, foi entregue nas mãos de Adão. E Adão, quando desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo, entregou na mão do diabo a procuração que Deus entregou na mão dele para ele governar o mundo. Tanto é verdade que na tentação do deserto, Satanás disse a Jesus: se você se dobrar e me adorar, eu lhe darei todos os reinos do mundo, porque a mim foi dado, e eu dou a quem eu quero. O governo foi entregue na mão do diabo. Vamos ver Lucas capítulo 11, vamos ver esse texto que traz luz àquilo que eu estou falando. Quando o valente guarda armado a sua casa, quando o valente guarda armado a sua casa, o valente aqui é o diabo. Eu vou substituir as palavras. Quando o diabo guarda armado a sua casa, o mundo, quando o diabo guarda armado o mundo, em segurança está tudo que tem. Armado do quê? Do direito, do pecado de Adão. Então, ele tem o domínio sobre tudo. Versículo 22, mas sobrevindo outro, mais valente, aqui estamos falando de Jesus. Em outra tradução diz, o mais valente que o valente. Aleluia, o nosso campeão, aleluia. Mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo. Onde Jesus venceu ele? Na cruz. Tira-lhe toda a armadura, toda a proteção, toda a segurança, tudo aquilo que foi entregue para ele, através do pecado de Adão, toda a armadura que confiava, e vence-o, e reparte os seus despojos. O que é repartir os despojos?
é tomar aquilo que ele conseguiu alcançar na guerra, o que ele arrancou da mão do diabo, e dar a alguém. Dar a quem? A igreja. Aquilo que ele conquistou, o governo, a autoridade, ele entregou em nossas mãos. Por isso ele disse aos discípulos: eu vos dou poder e autoridade. A autoridade que ele conquistou. E ele então dá a ordem: agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra, por isso agora vocês vão. A igreja não pode ficar receosa em meio às dificuldades que estamos passando e vamos passar, porque aquele que tem o poder no céu e o poder na terra mandou nós irmos, mandou nós pregarmos, e não importa o que aconteça, nós vamos continuar pregando. E não importa se nós vamos ter que entregar a nossa vida em sacrifício, nós vamos continuar pregando. Eu ouvi um testemunho antes de ontem. Eu estava ligando para uma mulher que perdeu a irmã, e ela disse: a minha irmã, ela tinha algo com ela. Quando ela via alguém doente, ela se envolvia de tal maneira na doença da pessoa, que ela largava tudo para isso. Eu disse a ela: a sua irmã tinha o dom da caridade. Isso é um dom, é um talento que Deus dá a alguém. Algumas pessoas fazem isso. Já conheceu alguém assim? Que tira a roupa do corpo e dá para o outro? Alguém está doente no hospital, ele larga tudo e vai lá para dentro do hospital? Isso é um dom de caridade. Minha mãe tem esse dom, não consegue mais atuar porque está com alguns problemas de saúde, mas a vida toda ela fez isso. E ela disse: a minha irmã, por causa da maneira dela ser, por causa desse dom dela, uma amiga dela pegou o Covid, e ela foi cuidar da amiga, e cuidando dessa amiga, ela contraiu a Covid, e há 2 dias atrás, ela morreu, e ela estava chorando. Eu disse a ela: você deveria estar celebrando, porque a sua irmã cumpriu a carreira, ela morreu fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. Não há nada mais poderoso do que isso. Que Deus me dê a graça de morrer pregando o Evangelho. Ai, a igreja, aquele que tem o poder dos céus e da terra mandou nós irmos. Nós não devemos estar com medo, nós não devemos estar medindo as consequências, nós devemos pregar o Evangelho, e se morrermos cumprindo o nosso ofício, glória seja dada a Deus. Ele disse: vão, porque o poder foi dado para mim nos céus e na terra. E ele disse: vocês então vão, e vocês ensinem todas as nações. Ensine o quê? A cruz de Cristo. E então você batize essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E logo depois ele diz: e aí então vocês ensinem elas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Observe que há 2 ensinos diferentes. Eu entendo que o primeiro ensino é a cruz de Cristo, é aquilo que Cristo fez, é o plano da salvação. E depois que eu ensino o plano da salvação, eu batizo elas. E depois eu vou ensinar ela a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. Mas nós queremos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas, para depois batizá-las. Não é assim que a Bíblia diz. Em outro texto, Jesus Cristo diz: vão e façam discípulos, batizando-os. Vão e façam discípulos, batizando. Você que não é batizado está aqui. Você está se rebelando contra a ordem de Cristo Jesus. Você está resistindo ao mandamento de Cristo. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque o Espírito Santo está tentando te convencer, mas você está lutando contra isso. Você conhece a verdade, você sabe que você tem que se batizar. Ele disse: vocês vão e batizem. E por fim ele diz: eis que estarei com vocês todos os dias. Quantos dias? Todos os dias, até a consumação do século.
Não importa como você está se sentindo hoje, o Senhor está com você. Não importa o quanto você vai errar na sua vida, o Senhor sempre estará com você. Não importa o quanto você se sente fraco, ou então você não tem nem vontade de orar, o Senhor está com você. Esta é a garantia: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E daí a importância da promessa dele de ressuscitar, e ele ressuscitando. Agora você pode acreditar que essa promessa ele também cumprirá. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, aleluia! Glória a Deus! E eu termino esta mensagem dizendo para você algo: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, nós pregamos uma pregação poderosa de um Cristo vivo e ressurreto. Nós pregamos a verdade, nós pregamos a esperança, nós pregamos o único caminho para a humanidade. Você precisa entender o que você está pregando, você precisa ter confiança naquilo que você está pregando. Você precisa ter autoridade para pregar isso, porque Ele é vivo, Ele é ressurreto. Porque Jesus é vivo, nós temos certeza da nossa vida eterna. Porque Jesus ressuscitou, nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados e agora nós temos paz com Deus. Porque Jesus ressuscitou e cumpriu a sua promessa, nós temos certeza que Ele cumprirá todas as promessas que Ele nos fez. E porque Jesus ressuscitou e subiu ao céu, nós temos a paz e a tranquilidade de ter Cristo Jesus sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia! Ele é tudo. Ele é o Cordeiro, Ele é o sacerdote, Ele é o intercessor, Ele é o advogado, Ele é o Cristo de Deus, Ele é o nosso irmão, Ele é a brilhante estrela da manhã que brilha sobre a nossa vida a cada dia, com uma revelação poderosa. Ele nos trouxe a luz, Ele nos trouxe a vida, Ele nos trouxe a imortalidade. Glória seja dada a Jesus, o Cristo ressurreto. Aplauda o nome dele. Agora, com entendimento, se levante e cante essa canção, porque Ele vive. Cante. Porque Ele vive. Levante as suas mãos ao céu. Posso crer. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Isso, porque eu sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos daquele que vivo está. Não um Deus morto, não um Deus de pau ou pedra, mas um Deus vivo. Essa é a nossa esperança. E a igreja canta, porque eu sei, eu bem sei. Vamos cantar de novo? Aleluia. Levante a mão e cante para o inferno saber aquilo que está no teu coração.